Capítulo 94, 12. Estrutura das palavras, palavras parassintéticas. O estudo da estrutura das palavras é uma parte essencial da gramática da língua portuguesa, especialmente para aqueles que estão se preparando para a prova do Enem. Neste capítulo, vamos nos concentrar em um tipo específico de palavra, as palavras parassintéticas. Para começar, vamos entender o que são as palavras parassintéticas. Essas são palavras que são formadas através de um processo de derivação parassintética, que é um dos tipos de derivação existentes na língua portuguesa. A derivação parassintética ocorre quando uma palavra é formada pela adição de um prefixo e um sufixo a uma palavra base ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra desamarrar. Ela é formada pela adição do prefixo "dis" e do sufixo *ar à palavra base amarra. Note que não podemos remover apenas o prefixo ou sufixo e ainda ter uma palavra com sentido completo. Ou seja, desamarra e amarrar não são palavras válidas em português, o que torna desamarrar uma palavra parassintética. Outros exemplos de palavras parassintéticas incluem entristecer, formada pela adição de "em" e ''ser a palavra base triste, enrijecer, formada pela adição de "em" e ''ser a palavra base rígido, e desapontar, formada pela adição de "dis" e ''ar a palavra base a ponto. É importante notar que nem todas as palavras que têm um prefixo e um sufixo são parassintéticas. A chave para identificar uma palavra parassintética é que a remoção de apenas o prefixo ou apenas o sufixo não deve resultar em uma palavra válida em português. Se a remoção de apenas um deles resultar em uma palavra válida, então a palavra original não é parassintética. Por exemplo, a palavra inutilizar tem um prefixo, "in", e um sufixo '-izar, mas não é parassintética porque a remoção do sufixo resulta na palavra válida inútil. Da mesma forma, desagradável tem um prefixo, "dis", e um sufixo '-ável, mas não é parassintética porque a remoção do prefixo resulta na palavra válida agradável. Entender a estrutura das palavras e ser capaz de identificar palavras parassintéticas é uma habilidade importante para a prova do Enem. Muitas vezes, as questões da prova envolvem a análise da estrutura das palavras para determinar seu significado ou para identificar a forma correta de uma palavra em um determinado contexto. Além disso, o conhecimento da estrutura das palavras pode ajudar na compreensão de textos e na escrita de respostas bem formuladas. Em resumo, as palavras parassintéticas são formadas pela adição simultânea de um prefixo e um sufixo a uma palavra base. A identificação dessas palavras requer a compreensão de que a remoção de apenas o prefixo ou apenas o sufixo não deve resultar em uma palavra válida em português. Este conhecimento é uma ferramenta valiosa para a prova do Enem e para a comunicação eficaz em português. Esperamos que este capítulo tenha ajudado a esclarecer o conceito de palavras parassintéticas. Continue estudando e praticando, e você estará bem preparado para a prova do Enem. Boa sorte!